2020 foi o ano mais difícil da nossa geração e um dos mais desafiadores. Pessoas chegaram aos seus limites. Vidas foram ceifadas. Sonhos interrompidos. Por pior que seja uma noite escura, mais do que nunca, precisamos de uma geração que proclame e exalte o Evangelho da verdade. Deus tem nos tirado dos abismos e levantado essa terra que tanto sofre. Há uma provisão para você. Esteja atento aos sinais, aos acessos, em 2021 nos espera dias melhores. Dias de providência. O sol está brilhando outra vez. Bem-vindo 2021, o ano da providência profética. Bom dia, queridos e queridas. Vamos ficar em pé, dar início ao nosso culto. Que bom que você veio, maravilha. Creio que Deus vai te abençoar muito nessa manhã. Quem quer receber aí diz amém? Amém, maravilha. Vamos começar então lendo o Salmo 121, lendo a palavra do nosso Deus. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar. Vamos falar com este Deus maravilhoso que nos guarda, que nos protege, de dia e de noite, mesmo quando dormimos.
Estamos aqui vivos, acordados, porque o Senhor nos guardou, porque a sua misericórdia dura para sempre, aleluia. Nós te agradecemos, Pai, estamos aqui para agradecer a Ti pela nossa vida, por tudo que temos recebido de Ti, Senhor. Agradecemos por tão grande salvação que chegou nas nossas vidas, Deus, pelo Teu amor incondicional. Ó Deus, pela Tua proteção, a proteção dos Teus anjos. Senhor, receba o nosso louvor nesta manhã de domingo. Receba, Pai, ó Pai, a nossa gratidão que vem do fundo do nosso coração, Senhor, que vem, Senhor, das profundezas da nossa alma. A Ti, honra e glória, Senhor, louvor. Seja exaltado, Senhor, seja engrandecido, Pai, por nós aqui, Teus filhos que Te amam. Seja, Senhor, elogiado por cada um aqui, Pai, que nós possamos abrir a nossa boca e dizer aquilo que é correto de Ti, Senhor. Dizer que Tu és, Senhor, maravilhoso, perfeito, santo, santo e santo. Assim como os querubins, serafins, Senhor, dia e noite ficam o Senhor dizendo, nós queremos dizer, santo, santo, santo é o Senhor, muito digno de ser adorado, muito digno de ser exaltado, aleluia, pelo que Tu és, Senhor, oh Deus, pela Tua essência, aleluia, receba glória e honra, Deus. O louvor que o Senhor merece receber, que saia dos nossos lábios nesta manhã. Aleluia. Aleluia. Glórias a Ti, Pai. Todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas.
Palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar o nosso Senhor com alegria nesta manhã. Sei que estás aqui neste lugar, grandioso Deus. Sei que estás aqui neste lugar, majestoso Deus. Vim te entregar meu coração, vim te entregar meu coração. Meu coração é todo teu, a minha vida te entreguei. Tudo que tenho está aqui no teu altar. E o meu coração é todo teu, a minha vida te entreguei. Tudo que tenho está aqui no teu altar. Sei que estás aqui neste lugar, grandioso Deus. Sei que estás aqui neste lugar, majestoso Deus. Vim te entregar meu coração, vim te entregar meu coração. Meu coração é todo teu, a minha vida te entreguei. Tudo que tenho está aqui no teu altar. O meu coração é todo teu, a minha vida te entreguei. Tudo que tenho está aqui no teu altar. Vamos lá, igreja, mais uma vez. E o meu coração, a minha vida te entreguei. Tudo que tenho está e o meu coração é todo teu, a minha vida te entreguei. Tudo que tenho está aqui no teu altar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Pararurá, pa pararurá, pa pararurá, pararará. Vou seguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando na
nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que é aquele que me guarda, me guarda. Teus braços é meu descanso, e em teus braços é meu descanso, e em teus braços é meu descanso, e em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda,
Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Nos rendemos, Senhor, na tua presença, Pai. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus poderoso. Você pode se ajoelhar, querido, querida, onde você está, na tua cadeira. Se render na presença de Deus. Se colocar na presença dEle neste momento tão especial. Neste momento que o Senhor preparou para ti. Para que você pudesse se voltar a Ele, se dobrar, se render, se humilhar na sua presença. Se colocar na posição de filho, de filha. Não só de filho e filha, mas filho e filha amadas. Amados por Deus. Ele te chama pelo teu nome. Você não é um número, você não é mais um na multidão. Mas o Senhor tem o teu nome gravado na palma da sua mão. E você pode receber agora o que você necessita dEle. O consolo, o afeto, o abraço, o perdão, a libertação, a cura. Aquilo que teu espírito precisa, tua alma, estão aqui disponíveis a ti, porque você está na casa de Deus, aleluia. E na casa de Deus há vinho e há pão, há alimento para tua alma faminta. Na casa de Deus você pode matar a tua sede de justiça, a tua sede que o mundo não pode matar. O Senhor tem um rio que corre do trono dele, que vem da cidade de Deus, um rio de águas puras, cristalinas, porque nele não há contaminação, imundície, mas as águas do Senhor são puras e podem lavar a tua mente de todos os pensamentos negativos, desconectados com a verdade. O Senhor pode lavar o teu coração, tirar toda a impureza, malícia, maldade, tirar todo o desejo, muitas vezes, de vingança. O Senhor pode dar sossego à tua alma, aleluia. Aqui é o momento da tua alma sossegar na presença de Deus. Como diz a sua palavra, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou eu que luto por ti. Eu estou indo à tua frente. Quando você não me sente, não me percebe, é porque eu estou à tua frente. Estou trabalhando por ti, diz o Senhor, possa passar. Receba a cura na tua alma de toda a sensação de solidão, de abandono, de insignificância. O teu Deus é um Deus presente nos momentos de angústia, de tribulação. O teu Deus é um Deus que te socorre quando ninguém te socorre. Ele estende as mãos para ti, para te levantar, aleluia. Ele é Deus forte, Ele é Deus poderoso. Ele pode fazer aquilo que você não pode. Oh, Lashira Maia, Xandara Maia. Você pode confiar nesse Deus. O amor de Deus está aqui derramado hoje para curar você, para acalmar o teu coração, aleluia. E se eu passar
Oi, Shira Mahala Shandaramai. Receba o amor incondicional de Deus. Em teu amor. Ele restaura a tua Pois eu alma. sei que és aquele Ele renova a tua que esperança. Ele tira o teu cansaço me guarda. físico, emocional. Ele está aqui, Em teus aleluia. braços é meu descanso. Há sossego na presença de Deus. Teus braços é A meu paz na descanso. presença de Deus. A fartura de alegria na Teus presença de braços Deus. é meu descanso. Aleluia. Em teus braços Receba o que Deus é preparou meu para ti, descanso. igreja. Receba a presença do teu Pai agora no teu coração. Seguro estou nos braços Aleluia. daquele que nunca me deixou. Oh, glórias a ti. Amém, queridos. Você pode se assentar. Pastor Leandro. Está escondido aqui atrás? Eu estava te procurando, vou na frente. Amém, queridos, paz a todos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Queria que você repetisse comigo: o Senhor é bom o tempo todo. O Senhor é bom o tempo todo. E o tempo todo, O tempo todo, o Senhor é bom. o Senhor é bom. Você crê nisso de todo o teu coração, de toda a tua alma? Você crê nisso de verdade? Você crê que Ele está sempre cuidando de você, sempre se preocupando com você em todas as áreas da sua vida? Então eu queria que você ficasse de pé um momentinho só, um momentinho só. Vamos fazer ginástica hoje. Eu queria que você nesse momento fechasse os teus olhos um pouquinho e comece a trazer à memória, como diz a palavra em Lamentações, tudo aquilo que te traz esperança. O que tem trazido esperança no seu coração, em momentos tão atribulados que estamos passando, mas esses momentos são aí fora, porque aqui dentro nós temos refrigério, temos amor. Por isso, começa a trazer à tua memória aquilo que te traz esperança, família, o amor de Deus, a paz que excede todo o entendimento, a comunhão com os irmãos. Quantas coisas boas tem trazido ao nosso coração alegria. E às vezes não entendemos, não se esquecemos, não nos preocupamos com isso. E ao invés disso, damos valor por coisas que não valem a pena. Por isso, querido, se você crê que Deus é bom o tempo inteiro, e o tempo inteiro Deus é bom, eu quero que você dê uma salva de palmas para Ele, com toda a tua força, com todo o entendimento, e todo o teu coração. Bate palma para Ele forte, mais forte para Ele, porque Ele merece. Ele merece. Ele merece muito mais, mas o que podemos dar para Ele neste momento são essas palmas. E também agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito conosco através dos dízimos e ofertas. Você que trouxe a sua Bíblia, abre lá em Deuteronômios 28. Gosto muito dessa passagem, porque essa passagem fala uma coisa que se chama bênçãos decorrentes de uma coisa que se chama obediência na minha e na sua vida. E diz assim lá no 1: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Lá no 2, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti
Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: virão sobre ti. Pode olhar para ela e diz assim: virão sobre ti todas as bênçãos. Fala para ela, fala. Todas as bênçãos te alcançarão. Porque bendito será na tua cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, fruto dos teus animais, e assim por diante. Eu adoro isso aqui, eu adoro essa passagem, porque essa passagem me ensina uma das coisas mais importantes na vida, gente. Você não está simplesmente só dando dinheiro. Não é isso, gente. Se você não conseguir entender a profundidade que a palavra de Deus nos ensina, fica difícil você entender que o que você está fazendo aqui é agradecer por tudo que Ele tem feito. Passamos um ano assim que muitas pessoas disseram: bah, nós não vamos passar esse ano, mas passamos. Passamos ou não passamos? Se você passou, se você está vivo, dá mais palma para Ele de novo, agradece a Ele. Passamos. Então o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã não é simplesmente dar dinheiro, gente. É você estar aqui ajudando essa casa de Deus a ficar aqui, pregando o Evangelho, trazendo salvação para as vidas. Ontem eu estava aqui no Arena com o Juliano e com a Aline. Meu Deus, eu pulava que nem criança. Tinha mais 2 crianças que eram as filhas dele. Eu pulava aqui. Cheguei em casa, tive que tomar um Dorflex, porque eu já não estou a mesma coisa. Meu Deus, gente, como é que eu vou perder isso? Obrigado, queridos. Obrigado por vocês estarem nos ajudando. Você que está do outro lado aí também, muito obrigado. Espero que você continue aí conosco, firme esse ano, porque grandes coisas esse ano vai acontecer em nossas vidas. Levanta a tua mão assim bem alto. Grandes coisas vai acontecer na tua família, na tua casa. Grandes coisas vão acontecer comigo, porque eu creio. Eu creio. Milagres vão acontecer. Se você separou, traz aqui, traz aqui. Traz aqui em agradecimento a esse Deus, amém? Sei que estás aqui, neste lugar, grandioso Deus. Sei que estás aqui, neste lugar, majestoso Deus. Vim te entregar meu coração. Vim te entregar meu coração. Meu coração é todo teu, a minha vida te entreguei. Tudo que tenho está aqui no teu altar. Amém, queridos? Paz a todos. Então, Senhor, queremos te agradecer 1000 vezes, 50 mil vezes mais, minha bispa. Queridos, levanta a tua mão aí, vamos agradecer a Deus, que o Senhor possa cada vez mais estar com os olhos fixos em nós. Abençoe, Pai, em nome de Jesus, a cada vida que hoje se dispôs a entregar o seu dízimo, a sua oferta, seu parceiro de Deus. Obrigado, Pai. Que nunca falte nada em nossas casas, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa, generosa que o Senhor nos dá, de poder, Pai, estar participando da Tua obra, Pai. Por isso louvamos o Teu nome e te agradecemos. Amém, queridos. Bate palma para Deus aí. Ele é maravilhoso. Bom dia, vamos sentar, queridos. Eu queria lembrar você que está aqui, que está em casa,
que nós estamos com a nossa live todas as segundas-feiras. E nossa live está com um tema muito interessante. Nós estamos nos baseando naquela obra do Rick Warren, Uma Vida com um Propósito. E nós separamos ali 5 propósitos para a vida, né? E é interessante quando você entende qual que é o propósito para a nossa vida, para a sua vida, porque isso serve de referência para você examinar e avaliar como é que você está indo, qual o legado que você está deixando, qual o impacto que você está deixando em relação à tua vida, na vida das outras pessoas, na vida das pessoas que você ama. Porque isso é muito importante, a gente estar acertando na vida, né? E por isso a gente separou na nossa live, nós estudamos nessa segunda-feira, o primeiro propósito que é o primeiro propósito da sua vida, nessa linha, né, desse pastor americano que se chama Rick Warren. Ele fala muito sobre propósito. Nós pegamos esses ensinamentos dele e separamos esses 5 propósitos. E o primeiro é: tenha Deus como centro, como centro da sua vida. Traga Deus para o centro da sua vida, né? Que ele chama de adoração, né? Que é um resumo, você ter uma vida de adoração. E é interessante que ele fale que adoração não é só você louvar na igreja, cantar, fazer uma oração, mas é um estilo de vida. Então eu queria convidar você para participar da nossa live nesta segunda-feira. Nós vamos entrar no segundo, já entramos um pouco no segundo propósito. O primeiro é esse: tenha Deus como centro da sua, transforme Deus no centro da sua vida, no centro da tua reflexão, no centro da tua alegria. Traga Deus para o centro porque nós muitas vezes não percebemos, mas nós colocamos o nosso trabalho como centro da nossa vida. Nós passamos o maior tempo preocupado e envolvidos com as coisas do nosso trabalho e da nossa vida financeira. É interessante como a vida financeira e o nosso trabalho se tornam o centro da nossa vida. Claro que são coisas importantes, ninguém está negando isso. Aliás, um dos propósitos está relacionado com aquilo que eu faço, né, com a minha atividade profissional e tudo. Mas transforme Deus como a prioridade número 1, a tua relação com Deus, a prioridade número 1 na sua vida. Então, esse é o primeiro propósito que nós falamos na nossa live. Amanhã nós vamos entrar no segundo propósito. Eu queria convidar você a estar conosco. Sexta-feira a Jussara está com a live das mulheres. Na terça-feira o nosso culto aqui. Venha ao culto, porque o nosso culto de terça-feira tem sido uma bênção também. Se você não pode vir, sintonize no YouTube, que nós estamos abordando algumas questões importantes para o ano de 2021. E na quarta-feira as nossas células. E agora, sábado, vai dar um período, o Juliano e o Leandro vão entrar em férias, mas nós estamos começando a fazer a arena, quer dizer, um grupo está vindo aqui tocar, louvar. Nós não temos ainda muitos jovens, mas é um início. Nós queremos já iniciar o nosso trabalho para que 2021 nós possamos romper com os nossos jovens. Amém? Então, espero você amanhã na nossa live. Fala para o teu irmão, amanhã às 20 horas, diga para ele, não perca a live da Sara Nossa Terra. Eu queria falar hoje sobre a parábola do semeador. E a parábola do semeador começa assim: Jesus fala sobre nos dá essa parábola. E o texto diz o seguinte: tendo Jesus saído de casa, Mateus capítulo 13, a partir do início. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele.
De sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda ou profundidade, né? Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra semente caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é uma das mais famosas parábolas de Jesus, a parábola do semeador. Eu me lembro, por exemplo, quando eu tive uma crise de fé, a minha primeira crise de fé. Eu me converti aos 19 anos, na faculdade de Direito, e um colega meu que pregou o evangelho para mim. Quando eu tive a minha primeira crise de fé, eu estava muito em dúvida, com muitas dúvidas, questionando muito esse colega, inclusive em relação a algumas coisas da igreja, e ele não falou muito comigo. Ele disse assim: olha, eu vou te dar um texto para você ler, você vai para casa, não vamos mais continuar conversando sobre isso que você está em dúvida e tal, vai para casa. Ele tentou me explicar muita coisa, mas eu continuava resistindo. Ele falou assim: vou te dar esse texto, você vai para casa e lê. Eu fui, li o texto, e o texto me ajudou muito a permanecer na fé, a permanecer firme. E deve ter sido um impacto muito importante na minha vida, para eu me lembrar disso quase 40 anos depois. Isso aconteceu há 38, 39 anos. Você vê o impacto que essa experiência ficou, porque eu me lembro bem disso. Sempre que eu estou diante da parábola do semeador, eu me lembro dessa cena, de eu conversando com o Pen, o nome dele era Pen, né? E o Pen insistindo comigo para eu ler a parábola do semeador, para solucionar a crise de fé que eu estava passando. E eu quero pedir isso para você, que você vá para casa, quando você for para casa hoje, você que está em casa, leia toda esta parábola, porque depois Jesus explica essa parábola, né? E para mim foi muito importante na minha experiência de fé, lidar com esta parábola, porque tem muita sabedoria aqui, e eu queria separar alguns domingos para nós meditarmos nesta parábola, e vermos como nosso Senhor, como Jesus, é genial na maneira de ensinar, na forma de ensinar, porque você perceba que Jesus não explica muitas vezes, e quando ele explica a partir de uma história. Jesus normalmente não explica as coisas. Quando a gente quer saber alguma coisa do Senhor Jesus, quando os discípulos queriam saber, ou quando ele queria passar uma lição, ele contava uma história. Por exemplo, quando Jesus, um fariseu perguntou para Jesus: mas o que é o amor? Nós íamos dar uma explicação. Jesus conta uma história que entrou nas entranhas, né, na alma do Ocidente, de toda a civilização, que é a parábola do bom samaritano. Todo mundo conhece a parábola do bom samaritano. Talvez seja difícil alguém explicar o que é o amor, mas todo mundo conhece a parábola. Ninguém vai se esquecer, aquilo gruda, a história gruda na nossa mente, na nossa alma, né? Então Jesus, por exemplo, as pessoas, para explicar o amor de Deus, Jesus conta uma história, que é a parábola do filho pródigo. Conta a parábola das ovelhas, da ovelha perdida, das 99 e da ovelha que se perdeu, das 100 ovelhas. Isso mostra a genialidade do Senhor. E é por isso que ele fala por parábolas. As parábolas estão cheias de ensinamentos. Por isso é importante a gente parar numa parábola como essa e prestar muita atenção, porque ela tem muito a nos ensinar, muito a trazer, né? E a parábola do semeador fala do processo da vida cristã.
do processo da sua jornada de fé. Todos nós vamos passar por isso aqui que essa parábola fala, por estas experiências. E nós temos que saber que isso vai acontecer conosco, para que nós possamos ter a atitude certa quando essas coisas vierem, né? E ele faz referência aqui a 4 situações que todo mundo passa, que é um processo que se desenrola em várias fases na vida, que todos nós experimentamos, e temos que ter a reação certa para que essa semente que é plantada em nosso coração produza fruto. E é interessante que quando Jesus está falando aqui do processo que é a semeadura que é plantada na terra e da dificuldade que há para que uma semente que é plantada na terra venha a dar fruto, ensina a gente como é que nós temos que lidar na caminhada cristã com as dificuldades, com os problemas, com as dúvidas, com as crises. Mas ensina também, ao mesmo tempo, como é que eu tenho que lidar com a própria vida em todos os seus aspectos. Porque não é só a semente do evangelho que precisa frutificar. Eu preciso dar êxito em tudo, na minha família, nos meus relacionamentos. Nós queremos ser frutíferos. Fruto aqui fala do êxito, de ter dado certo, de ter vingado alguma coisa na minha vida. A minha vocação vingou. O que eu fui chamado para fazer deu certo, eu consegui fazer. É sobre isso que fala a parábola do semeador, né? A semente, quais são os teus planos, quais são os teus sonhos, quais são os teus projetos, como fazer para que eles deem fruto. E é isso que o texto nos ensina aqui maravilhosamente. E a primeira coisa que nós temos que saber, anote aí, número 1, a primeira coisa que você precisa saber, que Deus planta uma semente em nosso coração, que é poderosa. Essa semente é a coisa mais importante que existe. Quando Deus planta a semente da fé, a semente do evangelho, a semente da palavra de Deus, quando ela é plantada, isso é coisa mais, porque isso vai nos fazer frutíferos. Que se a gente entendesse isso e não visse a fé cristã apenas como uma religião, mas percebesse como a semente da palavra de Deus serve para todas as coisas na vida. Deus planta uma semente em nosso coração que é poderosa para nos fazer frutíferos. Mas temos que evitar que essa semente seja roubada pelas aves do céu. O que são essas aves dos céus? Falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. Aves que roubam a semente para você dar certo na vida, como filho de Deus, como cristão, como ser humano, como a vocação que você tem. E que são essas aves? O Senhor explica. Mas entenda, a semente da felicidade está no teu coração. A semente para você ser feliz está aí dentro de você. Quero ouvir um amém. Se você ouviu a mensagem do evangelho, tem uma semente aí poderosa para levar você à felicidade. Mas essas sementes sofrem um ataque das aves do céu, diz Jesus aqui, explica no verso 18 e 19, olha a explicação que o Senhor Jesus dá: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Diga, parábola do semeador. Guarda esse nome, parábola do semeador. Ela é extremamente importante para a sua fé. Ouvindo alguém a palavra do reino, a palavra do evangelho, a mensagem da salvação, a mensagem que Deus está se reconciliando conosco em Jesus, a mensagem da redenção, a mensagem que Deus vive, que Deus criou os céus e a terra, que há um mistério por trás da vida e o nome do mistério é Jesus de Nazaré, sabe? Essa noção, isso quando é plantado no teu coração, vai dar direção para você viver. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, não percebendo a importância, a grandeza, a beleza, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração.
Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então as aves do céu são anjos das trevas, malignos, demônios. Né? São aves porque são seres alados, porque são anjos. É uma simbologia muito interessante a gente perceber. Seres que pertencem às regiões celestiais, né? Não no sentido do paraíso, mas do mundo espiritual. Anjos. Então, o texto está nos ensinando, presta atenção, algo que nós normalmente nos esquecemos. Que existe um mundo espiritual, existem as trevas, existem seres inteligentes que atacam a nossa vida para frustrar o propósito de Deus em nossa vida. Eu dizia que o Evangelho, essa mensagem de Deus, existe um trabalho imenso para que você não compreenda a mensagem. Porque a mensagem é poderosa demais para mudar a nossa cabeça, para mudar a nossa maneira de ver o mundo, para acreditar na vida, para acreditar na felicidade, para acreditar que é possível dar certo, para acreditar que Deus está conosco, que o poder de Deus está a nosso favor. Existe toda uma pressão para que você não acredite nisso, para que você fique com os olhos voltados para o chão, para a terra, para o natural apenas. Né? O Evangelho é uma mensagem, o Evangelho é a semente que é plantada no nosso coração. Entenda isso. A mensagem é o Evangelho de Jesus. A notícia de que Deus te ama, que você não está aí jogado no mundo. Deus se preocupa com você e Deus está ao teu lado. Ele ouve a sua oração, Ele pode levar você à vitória. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus morreu na cruz por causa da importância que Ele dá para você, para salvar, para redimir a sua vida. Você não é qualquer um. Essa é a mensagem do Evangelho. E ela é poderosa para fazer você entender quem você é, a importância que você tem, a grandeza que você tem, para que você tenha a correta autoestima, uma correta visão de quem você é. Mas as aves do céu não querem nada disso. Né? E roubam a semente. É interessante que não rouba de todo mundo, rouba de alguns. Não é todo mundo que tem. É uma parte da semente que é perdida porque as aves do céu comem a semente. Mas por que será que alguns deixam a semente ser roubada e outros frutificam? O que será que determina essa diferença? Quer dizer, a semente é roubada porque as pessoas não dão importância para a mensagem. Quando ouve a mensagem do Evangelho, o sujeito não dá importância, acha que é uma coisa que não tem importância, uma questão de somenos, sabe? Ouvem com desprezo, como o mundo hoje. O mundo hoje despreza essa mensagem. Não percebe que está ali a vida, a resposta está ali, mas não percebe. Não percebe por quê? Porque não param para olhar com a devida importância a mensagem do Evangelho. Acham que é mais uma religião que está ali apregoando a sua mensagem, dentre muitas que existem. Mas o Evangelho não é uma mensagem para a salvação religiosa de você, da tua alma. O Evangelho é a resposta para tudo. É interessante, eu não me canso, os mandamentos do Senhor não são regras para você ser um bom religioso. Os mandamentos do Senhor são receita de felicidade para você. Leia Provérbios, Provérbios fala isso abundantemente. O caminho da vida está aqui, o caminho da vida está aqui, fontes de águas vivas, aqui você vai ter sabedoria, aqui você vai ter direção, aqui você vai ter luz. Quer dizer, a palavra de Deus está constantemente dizendo, isso aqui não é uma religião, não é uma coisa apenas que você vai receber na igreja, aqui está a tua vida. Né? Os mandamentos, o bispo Robson pregou muito isso, os mandamentos são a tua vida. E se eu dou essa importância para a palavra de Deus, para conhecer,
né? A Bíblia fala que a sabedoria é a palavra de Deus. A sabedoria está gritando na rua, me deem ouvidos. Não, a pessoa, isso é coisa de religioso isso aí. Isso não é para nada. É essa posição de desprezo. Quanto mais uma pessoa despreza a Bíblia e a palavra de Deus e a direção de Deus, mais o coração dessa pessoa fica insensível para as coisas de Deus. A Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó no Egito. A gente fica é um texto difícil de se entender. Deus endureceu o coração de Faraó. Mas Deus endurece o coração, essa é uma consequência. O endurecimento do coração é uma consequência da atitude do homem em relação a Deus e a sua palavra. Toda vez que eu desprezo a palavra de Deus, toda vez que eu considero a palavra de Deus uma coisa irrelevante, desprezível, mais insensível ainda eu fico para os sinais de Deus no mundo. O mundo está cheio dos sinais de Deus, né? A criação, a beleza. O mundo está, né, piscando com sinais da existência de Deus. Mas as pessoas vão ficando insensíveis para isso porque não dão atenção à mensagem do Evangelho. A semente vai ficando, né, cada vez mais infrutífera. Então, o segundo ponto é o seguinte: o que determina se a semente vai ser roubada ou não pelas aves do céu, ou se ela será frutífera, é a atitude da pessoa que recebe a semente. Porque todo mundo recebe a semente. A diferença está na atitude de cada um. A terra, que é o coração do homem é o centro da decisão. O teu coração é o centro das suas decisões. O lugar da tua alma onde você escolhe. Esse é o coração. Por isso, a Bíblia fala que o coração é que vai determinar se a semente vai ser frutífera ou não. Porque a minha atitude em relação, veja só, Deus enviou o filho dele, o rei. Se a gente pudesse tirar a capa religiosa da nossa compreensão, há um Deus no céu que criou o universo. Ele enviou o filho dele para entregar a mensagem que ele quer passar aos homens, e o homem despreza isso. Não foi qualquer um que primeiro ele enviou os profetas, primeiro ele enviou Moisés, primeiro ele enviou uma série de sinais de pessoas, né? A Bíblia diz que de madrugada avisando, e no fim ele enviou o filho dele para trazer a revelação do mistério da vida para quem quisesse ouvir. E o homem dá as costas e fala: isso não vale nada. Então, essa atitude tem uma consequência na minha pessoa. Quanto mais reverência você tem pelas coisas de Deus, mais Deus se abre para você. Quanto mais desprezo você tem pelas coisas de Deus, mais Deus se fecha para você. Isso que explica a expressão: e Deus endureceu o coração de Faraó. Esse endurecimento, lá em Romanos capítulo 1, diz a mesma coisa. Vem sobre todas as pessoas. A ira de Deus se manifesta dessa forma, endurecendo o coração das pessoas que não percebem o privilégio que nós temos de receber a mensagem do Evangelho, né? E nós queremos demais ser frutíferos. Todo mundo quer ser frutífero. Todo mundo quer dar certo, né? Todo mundo quer ter êxito. Não é verdade? Nosso coração, nós queremos dar êxito, nós queremos ter êxito, nós queremos ser vitoriosos, né? Porque a esterilidade é uma das coisas mais frustrantes da vida. Como é ruim o fracasso. Faz parte da vida, todos nós passamos pelo fracasso. Mas dói demais, né? Dói demais fracassar, dói demais falhar. Todos nós passamos por isso.
Mas dói por quê? Porque eu não fui feito para fracassar, você foi feito para ter sucesso, você foi feito para ter êxito, foi feito para vencer. Amém? Por isso esse desejo de vencer, de ser frutífero. É interessante, né? Alguns estudos mostram que eu testemunhei muito isso na minha cidade. Eu morava numa cidade que era fronteira com o Paraguai, nasci ali, em Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul. E como era fronteira, os militares, eles contavam o tempo como serviço especial, por ser na fronteira, e eles iam para a reserva, tinham a possibilidade de ir para a reserva muito cedo. Com 40 e poucos anos, com menos de 50 anos, os militares iam para a reserva. Você imagina uma pessoa com 45 anos para de trabalhar. Aparentemente, se você, né, na cabeça da pessoa, parece uma coisa maravilhosa. Vou poder fazer tudo o que eu quero, vou ter um dinheiro para me sustentar, não vou mais ter a preocupação de sustento. Só que essas pessoas caíam na depressão, muitos se entregaram ao alcoolismo. Por quê? Porque a ociosidade, o não fazer nada, é muito bom por um tempinho só. Depois aquilo começa a me fazer um mal tremendo. Porque eu preciso ser frutífero. É ser frutífero que me faz me sentir bem. O que traz bem-estar é criar alguma coisa, é fazer alguma coisa, é trazer algum benefício para a vida. Seja para mim, seja para minha casa, seja para as pessoas. O bem-estar é consequência de uma vida frutífera. Quero ouvir um amém. Você é feliz quando você dá fruto. Eu dizia que essa experiência lá da minha cidade é comprovada em pesquisas que mostram que muitas vezes a pessoa que trabalha e se aposenta e para completamente, não tem uma ocupação, não tem algo que prenda ela à vida, essa pessoa tende a morrer em 2 anos. As pesquisas mostram que muitas pessoas que se aposentam e não planejaram nesse período algo a fazer, alguma atividade, essas pessoas tendem a morrer em 2 anos. 50% morrem em 2 anos. Olha só que coisa interessante. Isso, né? Quer dizer, eu não fui feito para parar, eu não fui feito para ficar ocioso. Todo mundo quer a ociosidade, mas quando ela chega, traz angústia. E Jesus faz um alerta. Existem forças espirituais trabalhando para você não dar certo, para você ser infrutífero, para você não ter êxito. E é interessante isso, né? Eu quero que você preste muita atenção nisso. Jesus está nos ensinando a olhar para a realidade de uma forma que nós não estamos acostumados a olhar. Porque nós estamos acostumados a olhar para a realidade de uma forma exclusivamente natural. Jesus está falando que existe um mundo sobrenatural, e esse mundo sobrenatural tem uma parte dele que está contra nós. E o que Jesus é revolucionário, isso que Jesus está ensinando para você. A realidade tem um aspecto sobrenatural que nós não podemos ignorar e nós ignoramos. Você não pode ignorar que existem aves do céu trabalhando contra a sua vida. Eu tenho a tendência de olhar para a realidade apenas a partir daquilo que eu consigo ver. Mas Jesus está trazendo um ensinamento fundamental que é o seguinte: existe uma realidade sobrenatural, embora seja invisível, ela é tão real quanto esta realidade visível. Uma experiência na Bíblia que mostra isso de uma forma muito interessante, é uma experiência em que o profeta Eliseu está cercado pelo exército inimigo, pelo exército sírio. É uma passagem muito ilustrativa dessa realidade que Jesus está nos passando na parábola do semeador, quando Jesus fala nas aves do céu. Eliseu está cercado, o exército inimigo tomou conta da cidade e foi lá para capturar Eliseu, porque Eliseu era um profeta que atrapalhava os planos do rei da Síria. Então o rei da Síria manda o seu exército para capturar Eliseu. Aí
o auxiliar de Eliseu, o seu funcionário de Eliseu, o moço, né, que era um sujeito, o servo de Eliseu, que trabalhava com ele, acorda de manhã, sai e vê na janela o exército sírio, e entra em desespero, e chega e vai falar com o profeta: nós estamos cercados, a cidade está cercada pelo exército inimigo. Eliseu se volta para o seu moço e diz o seguinte: não se preocupe, porque muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E o moço não entende, né? Como assim? Não tem ninguém conosco, só está eu e você aqui. E aí Eliseu fala para Deus: Deus, Senhor, abra os olhos do moço. Vale até a pena ler, vamos ler o texto que está no 2º livro de Reis, a partir do verso 15. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, como eu tinha dito para vocês, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse, isto é, a Eliseu, né? Ai, meu senhor, que faremos? E Eliseu respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quer dizer, havia uma realidade invisível, mas que estava ali. E é interessante esta expressão: abra os olhos do moço. Quando Jesus nos conta essa parábola, ele quer abrir os nossos olhos para a mesma coisa, que há uma realidade, que esta realidade visível, presta atenção no que eu vou falar, esta realidade visível que nós estamos vendo aqui, compartilha com o mundo sobrenatural algo que nós não vemos agora aqui. Quer dizer, mesmo aqui existem forças espirituais que nós não estamos vendo, mas que estão aqui, estão ali na casa de quem está nos vendo, né? Quer dizer, e nós trabalhamos apenas como uma... Eu gosto muito de usar uma figura, eu sempre usei aqui na igreja uma figura do Francis Schaeffer, que é um pensador que já morreu, cristão, e ele dizia assim: para você entender o mundo sobrenatural, pensa numa laranja. E pensa que essa laranja tem 2 metades e que você só consegue ver uma metade da laranja. A outra metade você não vê. A outra metade é o mundo sobrenatural. Quer dizer, mesmo quando eu vejo você, eu só vejo uma parte da realidade. Porque existe uma parte em você que é puramente espiritual, que eu não vejo, que é a sua alma, que habita nas regiões celestiais. Por isso que Jesus fala que o Filho do Homem que está no céu, Jesus estava na terra quando ele fala, e o Filho do Homem que está no céu, porque ele estava também no céu, nas regiões celestiais. As regiões celestiais estão aqui. É a parte da realidade que eu não vejo. Quem está entendendo, diga amém. Entenda isso, aprenda isso. Existe um mundo sobrenatural, graças a Deus, a nosso favor, diga aleluia. E existe um mundo sobrenatural contra nós. Por isso que o Senhor fala que as aves do céu, quer dizer, que é essa realidade espiritual que nós ignoramos, mas que não podemos ignorar, porque ser cristão é entender também o aspecto sobrenatural da realidade, ou seja, a realidade tem 2 aspectos, um natural e outro sobrenatural. O mundo só lida com a realidade natural. Então, número 3, aprenda a olhar para a realidade com a consciência de que existe um mundo sobrenatural que interfere em nossas vidas. Isso que é importante. O mundo sobrenatural não apenas existe, ele interfere na sua vida. As aves dos céus não foram lá e tiraram a semente do coração das pessoas que ouviram o Evangelho? Essa é uma intervenção direta do mundo sobrenatural na vida das pessoas. É o que Jesus está ensinando na parábola do semeador.
E o que significa? Você olha para os teus fracassos de forma apenas natural? Essa pergunta que eu lhe faço. Você olha para os vícios, para os conflitos, apenas naturalmente, para a depressão, para a angústia, apenas naturalmente? Então você está considerando apenas uma parte da realidade. Você é um ser em parte sobrenatural. E muitas vezes nós não damos conta disso. É a parte sobrenatural de você que vai partir quando você morrer. Você não vai morrer, a tua parte sobrenatural vai partir. Amém ou não? Eu não estou dizendo que nós temos que olhar para a vida como se tudo fosse obra de demônios, né? Não é isso. Nós temos que ter equilíbrio. Eu vou falar um pouco sobre como lidar com o mundo sobrenatural, mas é importante que você considere a possibilidade de uma resistência na sua vida não ser apenas natural. Muitas vezes a gente está entusiasmado, quer fazer alguma coisa importante na vida e expõe para as pessoas. E aí vem alguém detona todos os teus sonhos. Mas de uma forma assim que derruba você. Já não aconteceu isso com você? Você está entusiasmado com algo e aí vem alguém, detona. E você olha para aquilo como se fosse uma coisa meramente natural. Pô, essa pessoa, será que é isso mesmo? Né? Você pensa que é apenas uma questão de lógica o que aquela pessoa está falando para você. E você não percebe que pode estar vendo ali um ataque tremendo a um projeto que Deus plantou no seu coração para você ser frutífero. Porque nós estamos que nem o moço de Eliseu, olhando só a realidade que nos cerca, visível. A Bíblia fala lá em Efésios 6, verso 12 e 13, pois a nossa luta não é contra as pessoas. Presta atenção, nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Os teus sonhos são semeaduras na tua alma. Se eles estiverem de acordo com o projeto de Deus, não se deixe abater pelas palavras negativas, pelas críticas, não se deixe derrubar pela inveja, por essas reações que são, as pessoas nem percebem que elas estão canalizando uma ação diabólica na tua direção. As pessoas nem percebem, porque, principalmente aquela pessoa que fala tudo que está dentro dela. A Bíblia diz que o tolo só se preocupa em externar o que está no seu coração. Provérbios 18, verso 2. Interessante esse texto. O tolo, ele quer falar, ele quer passar o que está dentro do coração dele. E quem é assim pode ser canal para as trevas, para destruir as pessoas, para destruir a autoestima, para destruir projetos, para destruir sonhos, né? Então existe uma batalha para você ser frutífero. Não é fácil ser frutífero. Existe uma batalha para ser frutífero. Não existe projeto, não existe plano, não existe casamento, não existe família, não existe igreja que não vai encontrar resistência. Teu casamento enfrenta muitos problemas, alguns naturais, outros sobrenaturais. Por isso que tua vida com Deus é importante. Há doenças que têm causas sobrenaturais, outras têm causas puramente naturais. Por isso que a minha vida de oração é muito importante. A família é o que encontra mais ataque das aves do céu, porque é uma projeção do projeto de Deus. A igreja, a família, o casamento, a Bíblia diz que o casamento é uma imagem do encontro de Deus com o seu povo. A imagem que a Bíblia usa no livro de Efésios para retratar o encontro de Deus com a sua nação, com o seu povo, é do noivo se encontrando com a noiva. Quer dizer, o casamento
é terreno sagrado, sublime, por isso encontra tanta resistência das aves do céu. Não desista do teu casamento, não desista da tua família, não desista da tua igreja, não desista do teu projeto de vida. Enfrente as aves do céu. Amém? Existem forças espirituais apenas para frustrar e destruir tua casa, tua família, teu casamento. Tudo que conta para você ser uma pessoa realizada, sua profissão, seus relacionamentos, tem ataque das aves do céu. Como lidar com isso? Sem paranoia, primeira coisa. Não podemos ter toque espiritual. Sabe a pessoa que lá, né? A pessoa que lava incessante. Tem crente assim, né? Que ele vive com medo dos demônios, vive com medo do mundo espiritual. Não tenha medo. Primeira coisa, não tenha medo. Quero ouvir um amém. Amém. Não tenha paranoia espiritual. Existem muitas realidades invisíveis que nós temos que lidar, nem por isso vão ficar paranoicos. Tem a pandemia, o vírus da pandemia, tem vírus de toda sorte. Tem bactérias, tem tanta coisa que nós enfrentamos que são invisíveis, nem por isso vou ficar paranoico. Elas existem, estão aí, mas é só eu tomar alguns cuidados que eu estou me protegendo. Então, é assim com o mundo espiritual. O mundo espiritual é uma realidade invisível que eu não posso ignorar, mas que não pode me aterrorizar. Está aí, é só tomar os cuidados necessários, que eu sou livre. Confia no Senhor, quero ouvir um amém. Amém. Deus é a tua proteção, o teu escudo e fortaleza, diz a Bíblia. Amém. Ainda que um exército, diz o Salmo 27, se acampe contra mim, não terei medo. Diga, não terei medo. Então essa é a primeira atitude, né? Não temas. Não temas. A segunda atitude, livre-se do pecado, tira o pecado da tua vida, tira o pecado sabe? Seja sério com as coisas de Deus. O pecado é uma janela para o inimigo encher você de culpa, encher você de acusação, derrubar a tua fé, afastar você de Deus. Não se esqueça de Isaías 59, verso 2, que fala: as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar, mas os teus pecados fazem separação entre você e Deus. Os teus pecados fazem separação entre você e Deus. Quer dizer, Ele é meu escudo, Ele é minha fortaleza, mas os meus pecados me afastam de Deus. Então, tira isso do caminho. Quero ouvir um amém. Amém. Número 3, coloque tua vida, sujeite-se a Deus, diz a palavra de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Que aí o diabo vai fugir de você. Quero ouvir um amém. Amém. Quer dizer, faça todo dia uma oração, coloca a tua... por isso que o Pai Nosso termina: livra-nos do maligno, não é do mal, o mal já é uma adaptação. No original é: livra-nos do maligno. Coloque sempre a sua vida, a sua casa, a sua família, afaste-se de tudo que tem raiz sobrenatural e que não esteja ligado ao Evangelho do Senhor, à mensagem de Deus, à palavra de Deus. Não mexa com médiuns, não mexa com invocação de mortos, não mexa com horóscopo. Crente não é de Sagitário, não é de Escorpião, crente é do Senhor Jesus. Entenda isso. As pessoas: você é Sagitário. Não, eu não sou Sagitário, eu sou do Senhor. Por quê? Porque a minha vida não está determinada pelos astros. Não, é incrível que um crente não perceba isso. De que signo que você é? Sou do signo do Senhor. Porque minha vida não está nas mãos dos astros. É o que diz, eu até pedi não sei se o Juliano conseguiu tirar, a música do Kleber Lucas, que diz: eu não sei o que dizem os astros, nem as cartas do tarô. Eu só sei que Deus me deu a vida para valer a pena. Quero ouvir um amém. Deus te deu a vida para você frutificar, para valer a pena. Não para você ficar consultando o teu futuro, dando leitura de mão. Tudo isso vem do sobrenatural. Você não percebe. Mas como é que alguém vai conhecer o futuro se não por forças sobrenaturais? Ou, são duas possibilidades. Quando você vai consultar o teu futuro na mão de qualquer mandinga por aí. Duas possibilidades. Uma é a fraude total. Alguém te enganando simplesmente.
abusando da tua ingenuidade. Outra é uma força sobrenatural maligna que vai abrir uma janela da tua vida para as trevas. Não consulte os mortos, porque a Bíblia proíbe isso terminantemente. Cartomancia, religiões, consulta a mortos, tarô, cristais, leitura de mão. Afaste-se disso. Tudo isso vem do maligno. E para terminar, tenha fé em Deus. Para terminar, não a pregação, já estou terminando, tá? Mas não ainda. Né? Tenha fé em Deus, para terminar as medidas que você precisa tomar para você ter proteção na sua vida. Tenha fé em Deus, tenha fé na proteção de Deus. Amém? Lembre-se dos salmos de proteção, né? Que a gente, não é que o salmo quem nos protege é o Senhor, mas os salmos que invocam a proteção de Deus, o 27, o 91. Vou ler o Salmo 34, que diz assim, lá no verso 6, clamou este pobre. Tua grande proteção é a tua relação com Deus, teu relacionamento com Deus. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Quero ouvir um amém? O anjo do Senhor acampa-se. Se tem anjo das trevas, tem o anjo do Senhor. Quero ouvir um amém. E esse está do teu lado. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O livramento do Senhor está sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu futuro, sobre os seus caminhos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor. Existe um mundo sobrenatural? Existe. Mas o nosso é mais poderoso. O que está